Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 27 de março, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje o Bom Dia Baixada recebe o deputado estadual Caio França. Deputado, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Muito bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E também o advogado e empresário Rogério Conde. Rogério, seja muito bem-vindo. Obrigada. Obrigado, bom dia, Nathalie, bom dia, deputado, bom dia a todos que estão nos assistindo. E a partir de agora, você também pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde transmitimos o nosso programa simultaneamente ao vivo, além do Instagram e do Twitter. Caio, daqui a poucos dias, o vice-governador Márcio França, que é seu pai, assume a cadeira, assume o governo do estado de São Paulo. Como é que está a expectativa? A expectativa sempre muito intensa, né? Cada dia vai se aproximando e primeiro eu acho que da preparação dele para esse momento, né? Foram 4 anos aí ao lado do governador, sendo super leal, conhecendo cada programa do governo, se preparando também porque é um desafio grande. O governo do estado de São Paulo é uma máquina gigantesca e que muitas pessoas dependem dela diariamente, né? Não só os servidores, mas muita gente aqui em São Paulo que depende. Então, uma responsabilidade enorme. Mas a gente entende que ele está preparado para esse desafio. Já o fato de já ter sido prefeito, deputado federal, secretário de Estado por 2 vezes, hoje vice-governador, o credenciam aí para esse momento estar um tanto quanto, ao mesmo tempo, ansioso, porque acho que todo mundo está na política. Não tem como, né? Todo mundo está na política, sabe que existem alguns cargos que são extremamente relevantes. Sim. O governo do Estado de São Paulo, a presidente da República, são, assim, eles quase que se equivalem de tão importantes que eles são. Então, é claro que não tem como não ficar ansioso, mas eu tenho certeza e segurança que ele está preparado para esse desafio e não tenho dúvida que a gente aqui ganhará muito nesse período que ele estiver como governador. Claro, terá uma reeleição pela frente, que também será bastante intensa, mas eu posso garantir que ele está preparado e conhecendo cada programa do Estado, cada região do Estado, tem tido reuniões semanais com prefeitos, lideranças, basta te acompanhar deputados. nas redes sociais. Ele está bastante intenso e acho que essa aproximação dele com os agentes políticos mais próximos da população, que são os vereadores e os prefeitos, fazem dele aí um gestor que vai fazer de tudo para que esteja mais próximo das pessoas e nesse pouco tempo, é claro, não dá para se imaginar que você vai conseguir resolver todos os problemas de todos os municípios do estado de São Paulo, né? A gente também tem que ter essa noção, mas a gente está muito convicto que muitas coisas poderão melhorar. Acho que o principal é conseguir manter o equilíbrio econômico, financeiro, de austeridade que o governador conseguiu implementar nesses últimos anos. Prova disso é o superávit que o governo do estado de São Paulo tem por 6 anos consecutivos. Mesmo apesar da crise exatamente, horrível. na contramão do governo federal. Mas, ao mesmo tempo, conseguir inovar com algumas ações. Ele tem falado muito em alguns temas relevantes, como a área da segurança pública, um projeto que ele quer implementar, de alistamento civil. E também na relação com os prefeitos, aí, em especial no que tange a pavimentação de ruas, de vicinais, que hoje é um dos principais dramas dos prefeitos, porque eles não têm capacidade de investir. Dinheiro. Exatamente. Então, entre outras frentes, aí, ele fez uma expansão universitária recente através da Universidade Virtual, que hoje já é a maior do estado, né? São mais de 25 mil alunos na rede estadual, superando aí as 3 mais famosas, a USP, a Unicamp e a Unesp. Então, são alguns temas que ele, com certeza, irá se debruçar e vai conseguir avançar ainda mais. Nossa região está com uma expectativa tão grande quanto a do governador, né? Dele chegar, né, Rogério? Para nós aqui da Baixada Santista é muito bom, né? Eu não tenho dúvida. Eu acho que para nós vai ser um momento muito especial, né? Muito especial, assim, muito fértil, porque muita coisa pode acontecer. Eu acho que ninguém é melhor do que o vice-governador entende dos problemas da nossa região, do estado. Eu acho que ele vem numa crescente como um ator político importante que foi conquistando o espaço ao longo da carreira, foi passando por várias colocações que realmente, como o deputado falou, o credenciam agora a ocupar esse espaço. Eu acho que para nós vai ser um momento importantíssimo. Eu espero sinceramente que os nossos prefeitos aqui da região já estejam com
com os seus projetos e as suas ideias né? já bem no forno, assim, pronto para colocar, para poder apresentar, para ver o que consegue, ver o que ele consegue nesse curto espaço de tempo que ele vai ficar, que infelizmente a gente meses, sabe né? que não é o suficiente para realizar tudo que precisa, mas eu acho que vai ser muito bom. E o Muito bom Márcio, mesmo. A expectativa de todos é essa. É muito positiva, né? E o Márcio, ele tem uma característica, ele é um excelente articulador, né? Muito, então, muito. Isso faz com que ele consiga penetrar nos mais diversos temas, né? Não, já vista a colocação que ele se encontra agora, né? Eu acho que tudo isso foi fruto de uma articulação, de uma carreira, né? Eu acho que ele começou como vereador, foi indo, prefeito. Construiu, né, o caminho, isso, né? E a política é isso, a política é a arte de ocupar espaço. Sim. Então, só que ocupar espaço é uma coisa, se manter é questão de competência. Então, eu acho que ele vem galgando isso e está culminando essa trajetória com uma colocação que eu falo até para o Caio, até como filho e tudo, eu acho que é uma realização pessoal muito grande você chegar a um governo no estado de São Paulo que, como ele bem colocou, se São Paulo fosse um país, seria a 22ª economia. Então, você imagina administrar tudo isso, uma população grande, uma estrutura realmente de nação. Então, é uma realização para um gestor público, para um ator político importante, é uma realização pessoal muito grande também. Sem dúvida nenhuma. E falando em ocupar espaços, o Márcio França vem se articulando muito bem para ganhar espaço na televisão, né? A gente tem uma propaganda política nessas eleições muito curta, de 45 minutos, onde a televisão vai contar, sem dúvida nenhuma. Ele já tem quase 13, né? 13 partidos junto com ele, 18, 19 minutos de televisão, mas ainda falta o DEM e o PP. Como é que estão essas negociações? Hoje tem um anúncio do PV ao meio-dia, eu vou estar lá presente. Além do tempo de televisão, que é super relevante também, cada partido desses, e agora o PV, por exemplo, são 6 deputados estaduais que vêm junto, são 15 prefeitos, são 3 deputados federais por São Paulo, então tudo isso também acaba somando num palanque. Sem dúvida. Porque você chega numa região, você chega para conversar, é diferente quando você tem algum intermediário que é dali, que conheça e que possa fazer o meio campo para você te apresentar. Mobiliza lideranças locais, então tudo isso ajuda também. Além, claro, do tempo de TV que você falou, Nathalie, que desde a última eleição para prefeito, que já mudou, e que ele ficou mais forte do que já era. Porque a gente vai lembrar, antigamente, eram aqueles 30 minutos consecutivos que ninguém aguentava assistir. Arrastados, chatos e que ninguém aguentava. Todo mundo ficava mudando o canal para poder procurar alguma coisa que não passasse o horário eleitoral. Dessa vez, pela primeira vez, vai ter ao governo do estado, não terá mais os 30 minutos. O mais forte são os spots que entram no meio da grade, no meio da programação. Então, você está assistindo a novela, está assistindo o Jornal Nacional, pum, entra. Então, é muito forte. E numa eleição como essa, é claro que as reuniões são importantes, fundamentais, mas, inegavelmente, o veículo de grande massa ainda é a televisão. Né? A internet ocupa um espaço relevante hoje também, mas eu ainda considero a televisão um tiro de bazuca, vamos dizer assim. Você atinge muita gente. Então, acho que esse momento é importante também para poder articular isso. O Democrata e o PP são 2 partidos também relevantes, com muitas lideranças aqui no estado de São Paulo. A gente tem uma relação muito boa com o presidente estadual, que é o Rodrigo Garcia, do Democrata, foi secretário de Habitação do governador Alckmin, e é uma pessoa que está muito próximo também. A gente trabalha muito na ideia de tê-lo aqui conosco na eleição. Eu particularmente o conheço, convivi com ele como secretário, posso garantir que é um excelente quadro e ajudaria muito, agregaria muito, além das lideranças que trariam também tanto o Democrata quanto o PP. Como essas alianças, como São Paulo repercute muito no cenário nacional, você sabe que esse jogo aqui do estado de São Paulo, ele influencia no jogo nacional. Sem dúvida. Porque aqui, por vários motivos, os partidos, primeiro, que muitos deles precisam se manter vivos. Sim. E para isso precisam cumprir o que o Congresso decidiu agora há pouco, que é atingir, salvo engano, 2% ou 3% dos votos válidos em todo o país, com uma porcentagem mínima em cada estado.
e precisam fazer, se eu não me engano, 5 deputados federais. Então, cada movimentação, ela precisa ser pensada no cenário nacional. Por exemplo, uma dúvida, o Rodrigo Maia se lançou candidato a presidente da República, Sim. é o presidente da Câmara. Ele manterá essa candidatura? É uma dúvida que Tá pairando que permeia mesmo, aí no sem meio de dúvida, todos os bastidores sem da dúvida. política. Se ele é candidato, o cenário é um. Se ele Não é não é candidato, candidato, o o cenário cenário é é outro. E isso aqui em São Paulo, ele tem um força. peso muito grande. Né? Por exemplo, o presidente Temer tem dado sinais de que que quer disputará a reeleição. Sim. Isso também influencia no cenário do PMDB aqui no estado de São Paulo, né? Que hoje tem o Paulo Scaff como pré-candidato. Mas claramente ele está isolado, assim, hoje, jogando um pouco sozinho esse cenário. Não tem nenhum partido que já declarou apoio. Os próprios parlamentares, prefeitos do PMDB têm feito gestos, né, com o vice-governador Márcio França. Então, mas se o Michel Temer for candidato, ele precisará ter um palanque exclusivo dele, talvez Sim. aqui em São Paulo. E aí o Paulo De Scaff peso, será meio né? que E de forçado, peso. exatamente, até a insistir na candidatura. Então, como São Paulo é muito grande, ele repercute muito no cenário nacional. Então, tem que esperar um pouco essas movimentações, tem que estar bem alinhado, mas essa movimentação ela interessa muito no cenário nacional também. O PPS, que declarou apoio na semana passada para a gente, até uns 2 meses, 1 mês talvez atrás, falava do Luciano Huck, não sei se vocês lembram. Sim. Se o Huck fosse candidato, enfim, não sei, será que o PPS não precisaria ter alguém aqui em São Paulo? Enfim, então é um cenário ainda um pouco nebuloso por conta da eleição na federal, mas pela quantidade de partidos já declarando apoio, sem dúvida a nossa candidatura é muito relevante e ela com certeza estará no segundo turno da eleição. E só uma coisa, uma dúvida que me surgiu agora. Em uma articulação tão importante quanto essa o fato do Márcio França governador. Pronto, claro. Então você precisa, além de estar atento a toda essa movimentação de um jogo de xadrez político, das composições em âmbito federal, né, em âmbito nacional e ao mesmo tempo estadual, uma composição de um secretariado também que mantenha a máquina andando e ao mesmo tempo contemple também esses partidos que estão vindo, enfim, vários outros interesses. Como é que ele está assistindo a isso e de que forma ele pretende agir no momento certo? Rogério, você falou bem, além das articulações políticas, partidárias, o governo é muito forte, né? E assim, nós não estamos falando do governo do Rio de Janeiro, que está aí nesse colapso. Exato. Né? Então, vamos pensar, se o governador do Rio de Janeiro dissesse que está saindo para disputar outra eleição, o vice-governador, não sei nem se ele se sujeitava a ficar, vou sair junto. Mas aqui em São Paulo... Eu vou ser solidário, eu vou sair. Aqui em São Paulo é diferente. O governador Geraldo Alckmin, a gente falou, é um gestor excepcional que tem feito aí do Estado o superávit já anual que é demonstrado, não tem gastado mais do que arrecada, enfim, então tem condição de se fazer ainda projetos novos e se manter o que já tem. Mas claro que o governo é muito forte. Além de tudo isso, você tem o orçamento do Estado, você tem os principais cargos, que inegavelmente você sabe que a máquina ela é forte, claro. E ela sempre foi uma máquina que trabalhou em favor do candidato e dos candidatos do PSDB, e pela primeira vez terá um cenário diverso disso. A última vez, salvo engano, anos, né? Se eu não me engano, a última vez que assumiu um governador que não era do PSDB foi o Cláudio Lembo, mas ele não foi candidato à reeleição. Então, meio que passou ali os 9 meses e tal, passou meio que batido. Ele meio que administrou a situação. Administrou o período. Assim, o cenário é de uma continuidade do governo do Geraldo Alckmin, até pela lealdade que existe, mas de alguém que disputa a reeleição e, com clareza, também fará com que o governo possa encaminhar suas principais ideias. E acho natural que alguns aliados... imprimir uma marca... Né, dele também. Claro. Eu acho que é natural que alguns aliados, desde que comprovada a competência e tal, possam também ocupar alguns postos chaves. Ele falou que isso não está em debate e tal, definido, mas eu acho natural, até porque o próprio governador Geraldo Alckmin tem os seus aliados hoje em alguns pontos chaves. Claro. O PPS está ocupando a Secretaria de Agricultura, o PSB ocupa o desenvolvimento econômico, Solidariedade ocupa relação de trabalho, o Democrata ocupa a habitação. Então é natural que aqueles que te acompanham
na tua eleição, no teu Tenha um governo, espaço. eles ocupem alguma posição e tal. Eu acho que isso, enfim, está em todo o cenário nacional e, enfim, não imagino que seja diferente nesse momento. Desde que tenha competência comprovada, desde que fale a mesma língua, compromisso, né, com o Estado de São Paulo, acho que é natural que isso aconteça e sem dúvida fará parte do jogo também. E a gente tem que ter essa leitura, né? Hoje, você pega as pesquisas, o Márcio França tem 5 pontos, talvez na melhor pesquisa 5 pontos, mas ele é conhecido por 7, 8% do Estado. Como é que os partidos estão declarando apoio para ele, se ele tem, hoje, considerado com os outros demais candidatos, uma margem talvez não tão grande assim? Porque todo mundo está enxergando na frente que há uma tendência natural de crescimento dele. Claro. Quando ele assumir o governo e no momento em que começar a eleição em si, com essa quantidade de partidos, o tempo de TV, não precisa ir longe, o próprio candidato Dória, que está largando a prefeitura hoje, ele começou com 4, 5 pontos e ganhou a eleição no primeiro turno. Então, tem um exemplo até próximo aí, que foi a eleição recente do prefeito. Não, e os outros, né, os outros atores políticos todos do cenário sabem, né? Talvez a grande massa, o interior, assim, não tenha tanto conhecimento de quem é o Márcio França, mas os políticos, aqueles que militam realmente no dia a dia... E que falam com essa população. Né? Sabem do poder de articulação dele, estão assistindo tudo o que está acontecendo e estão vendo, as alianças estão sendo formadas, sabem do potencial. E, Rogério, claro que assim, no dia 6 o governador já anunciou, inclusive anunciou ontem aqui em Santos que fará a renúncia. Inclusive vai passar aqui por Santos, está na dúvida do dia, se eu não me engano no dia 6 vai ser em São Paulo e no dia 7 aqui no Congresso de Municípios em Santos. Mas no dia 8, vão se perguntar, tudo bem, o governador saiu, vai disputar a presidência, quem ficará no lugar dele? Então, Jornal Nacional e tal. Então, no dia seguinte já começam a fazer conjecturas sobre o nome dele e acho que ele passará a ser conhecido quase que no automático pela força do cargo que ele exerce. Caio, a última vez que você esteve aqui conversando conosco, você colocou que o PSB em nível estadual iria apoiar a candidatura à presidência do Geraldo Alckmin. O PSDB lançou o Dória como candidato. E criou-se aí uma situação, eu não vou dizer desconfortável, mas uma situação complicada de se gerenciar. Uma situação diferente. Diferente, vamos dizer assim. Boa, Rogério, obrigada. Uma situação diferente. Esse apoio se mantém? Não, se mantém, Nathalie. E isso a própria direção nacional do partido sabe da relação que existe entre o Márcio França e o governador Geraldo Alckmin de lealdade. Existem alguns partidos que estão declarando apoio para a gente que estarão em outra trincheira, né? Eu tenho uma conversa, por exemplo, muito adiantada com o Podemos, que é um partido que era o antigo PTN e que tem o Álvaro Dias como candidato. Estará nos apoiando, mas ele sabe que o apoio maciço do nosso palanque, do nosso candidato, do Márcio França, será em relação ao Geraldo Alckmin pela lealdade que existe entre um e outro. A gente sabe que a escolha do vice-governador há 4 anos atrás foi pessoal do Geraldo Alckmin, do governador. Ele poderia ter escolhido outros atores políticos, talvez até mais conhecidos do que meu pai naquele momento. Sim, tinha o Kassab com um partido que era maior, o PMDB quase que chegou a negociar a vice, mas ele insistiu por ter o Márcio França. Então, acho que na vida tem algumas coisas que não, assim, a gente tem que, ou você tem ou você não tem. E a lealdade e a gratidão é uma delas. Exato. Então, a gente sabe que só estamos ocupando hoje o cargo de governador do estado porque o governador lá atrás escolheu o Márcio França para ser vice. Sabendo que em algum momento ele poderia renunciar ao governo para disputar a presidência. Então, acho que a lealdade, enfim, ela independe de partidos, independe de raça, de gênero, acho que as pessoas têm que ter. Então, da nossa parte, a gente seguirá mantendo o apoio ao governador, entendendo também o governo que ele faz, entendendo que o país precisa passar por algum gestor equilibrado, ponderado, experiente, como é o governador Geraldo Alckmin. A gente sempre imaginou que o PSDB poderia ter candidato, né? Isso era legítimo até pelo tamanho e pela força que tem. O que a gente não imaginava era que seria o prefeito Dória, por uma quebra de compromisso dele com todos os partidos aliados. Pelo discurso, pela maneira como ele foi eleito no primeiro turno, com um amplo apoio de muitos partidos. Então, é só isso que
foi fora da curva. O PSDB ter candidato estava no script. A gente imaginava que isso acontecesse, como eu falei, pela força que tem. A questão é o prefeito Dória romper a sua palavra, né? Não conosco, da classe política, porque, assim, meio que já tá isso calejado, passa, estamos calejados, infelizmente. Mas com a população que o elegeu. Exato. Né? Porque alguém que falou que ia ser o melhor prefeito da capital. E que cumpriria os 4 anos. Que Ele cumpriria os 4 anos e disse que não isso. disputaria a reeleição. Exatamente. Que ele assinou um disse isso. documento Exato, comprovando isso. Exato. Então, daí para frente, quando a pessoa rompe a sua palavra com a população, eu acho que você assim, não pode criar expectativa em cima de mais nada. A gente sabia que o sonho dele, na verdade, era disputar a eleição à presidência da República. Mas é dar um pulo muito grande. A gente estava falando de história, de envolvimento na política. Ele está começando agora. Mas né? assim, tem pessoas que, assim, o mundo empresarial, ele é muito legal por um certo ponto, porque ele faz com que as pessoas tenham a dinâmica e a agilidade do mundo empresarial, de não, olha, se não tá bom, troca, recoloca esse e tal. Mas ele, às vezes, faz com que as pessoas passem por cima de tudo para fazer a sua vontade. Então, eu sinto que o prefeito Dória ele tem um pouco disso. Né? O mundo empresarial ele te faz como se você fosse... Tudo que você quisesse tem que acontecer naquele momento e pronto. Então, ele, no início, todos vão lembrar que a vontade dele era disputar a presidência da República. Ele só não fez porque o governador, em algum momento, se colocou como candidato e ele não cresceu nas pesquisas e, por isso, só que ele não insistiu na candidatura à presidência da República. Você acredita que ele teria peitado o Alckmin? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. As movimentações dele hoje, sem a consulta do governador, são claramente demonstrações de que ele toma as decisões e depois avisa o governador. Ele não consulta o governador antes. Tanto que teve um momento que ele falou, o repórter perguntou a ele, você conversou com o governador sobre a sua eleição ao governo do estado? Ele falou, olha, eu não preciso do Alckmin, eu preciso do PSDB. E aí no dia seguinte perguntaram para o meu pai, o que você acha? Ele falou, olha, eu quero dizer o contrário. Eu preciso do Alckmin, não do PSDB. Claro. Então, o Dória ficou meio bravo, mas é uma verdade, assim. São visões diferentes, são visões né? diferentes de relacionamento. Exatamente. De histórico. E talvez isso, assim, é importante que o mundo empresarial possa vir à política, claro que é. Mas você não pode deixar de valorizar também uma pessoa que está há 30 anos no mundo da política e, poxa, tem serviços prestados, faz a boa política, enfim, tem comprovadamente aí nos cargos que passou, demonstrado que é competente. Né? Além de tudo, eu sempre entendo que um governador, um presidente da República, além de um bom gestor, ele tem que ser um líder. Claro. Né? Para dar esperança para as pessoas, para poder organizar. Você sabe que a relação com o parlamento é sempre muito tensa. Então, eu estou bem animado com tudo isso. Eu acho que ele se valeu. Eu tive acesso a uma pesquisa encomendada pelo PSDB, Sim. uma qualitativa, Tá. e que mostrava que a população da cidade de São Paulo, da grande São Paulo, tudo, não se incomodava muito com o fato do prefeito não cumprir a palavra dada. Se ele fosse a presidência, eles sentiriam. Mas eles confundem um pouco a prefeitura com o governo. Eu acho que isso vai ser, no transcorrer da campanha, vai ser mostrado que não é a verdade. Não é a verdade. Nós vamos ver isso, eu acho pouco provável isso também, viu, Rogério? Porque ele é um cara muito bom de mídia, de marketing, isso ninguém nega. Nas próprias mídias sociais dele, no dia que ele anunciou que estaria concorrendo, ele ainda não fez a renúncia, hein? Ele não fez a renúncia. A renúncia será no dia 6. Hoje ele ainda é prefeito da capital. Mas foi um bombardeio tremendo, que ele mesmo reconheceu que sofrerá. Então, eu acho por que conta disso. ele vai sentir isso, eu acho que potencialmente da forma como ele trata as coisas com relação às redes sociais, às mídias sociais. Ele se expõe demais. Muito, o tempo inteiro. Então ele vai ser cobrado por isso. Mas brinca que cada ação dele tem que ter alguém filmando, alguém fazendo. Parece tudo uma coisa meio que montada, meio fake, assim, né? Meio fake, sem muita profundidade em nenhum tema. Mas eu não posso negar que ele é um craque aí da internet, é um craque da mídia. Agora, para administrar São Paulo,
Acho que isso precisa ter um pouco mais de Acho que faltou, calejado, mas um pouco acho que mais faltou de... um pouco mais de tempo para ele de mostrar realmente eu acho que fato de concreto. humildade. Não, e Humildade, realizações, exato, né? Porque assim, 2 anos à frente da Prefeitura de nem São 2 Paulo... anos vai dois dar, anos, ainda, nem né? 2 anos. Não significa que ele tem potencial de administrar o Estado de São Paulo. São Paulo é muito grande, óbvio que é. Mas assim, eu vou um pouquinho mais além. Nesse momento todo que o brasileiro tem vivido, de crise, de reconquista de credibilidade, eu acho que na hora da urna lá, o eleitor ele vai lembrar. Ô, Nathalie, não é possível, e só porque para palavra concluir, é uma coisa muito séria. E para concluir, assim, ele ganhou a eleição falando em gestão, falando em ser o melhor prefeito. Portanto, é claro que o fato de você mudar de cargo, ele não é compatível com aquilo que ele pregou na eleição. Sim. Porque se tem uma outra coisa que as pessoas também não suportam na política, é também a falta da palavra, é você não honrar compromisso. Sim. Isso também faz com que a política esteja hoje sem credibilidade. Sim. Então ele ganhou a eleição num cenário que ele era diferente, que ele ia fazer acontecer ele e tal. era o contrafluxo. Ele era o né? contrafluxo de tudo isso. E hoje ele se demonstra mais carreirista, talvez, Muito mais. do que aqueles que estão na política há mais tempo. Sim. Então, acho que tudo Oportunista. isso ele vai ter que enfrentar na eleição e a gente também tem que estar preparado para poder questioná-lo, porque eu acho que na eleição da capital faltou um pouco disso. Todo mundo, como ele vinha num avalanche e muito forte, sem nada para falar dele, por conta do histórico somente na iniciativa privada, Sim. hoje não. Hoje ele tem 1 ano e alguns meses de prefeito, largou a cidade para poder disputar uma outra eleição, que é o plano B dele, porque o plano A era a presidência da República. Sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Alexia, eu prometo que eu recupero 7 minutos que eu estourei no bloco seguinte. Até mais. O Bom Dia Baixada está de volta e chegamos ao segundo bloco, perdão. Participam do programa o deputado estadual Caio França e o advogado e empresário Rogério Conte. Você também pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. E eu vou fazer uma correção. Esse é o nosso último bloco. É o segundo, mas é o último, porque agora a gente vai juntinho até o final, para dar tempo de você acompanhar aqui os nossos debates com os nossos convidados, porque o papo está muito bom. Caio, eu queria voltar a esse bloco falando de uma pesquisa da Fundação SEAD que trouxe alguns dados relevantes e preocupantes, porque mostram que a Baixada perdeu investimentos privados no último ano, né? E a gente vem de um momento onde é preciso repensar os cenários. Como é que a gente consegue mudar isso, Caio? Olha, acho que a questão da desindustrialização, aí acabou acontecendo isso. Cubatão talvez tenha sido a cidade mais afetada com isso, com praticamente fechamento aí de muitas vagas de trabalho. Então, qual que é como é que a gente tem que contrapor isso, né? Primeiro é tentando fazer alguns incentivos, leis de incentivo para poder facilitar. No caso de Cubatão, a gente inclusive conversou com o governador, existia um problema no ICMS, na alíquota do ICMS do aço produzido aqui, era, por exemplo, faria com que o aço tivesse mais caro do que aquele que era importado da China. Então, pra você ter uma noção. E aí, concorrência super desleal, né? Desleal, porque você está aqui, Lógico. mais fácil você importar do que você produzir aqui. Então, essa é uma das tarefas, poder revisar toda essa nossa legislação estadual no que se refere à geração de emprego. E segundo, a gente percebe que nos países mais desenvolvidos, na Europa, por exemplo, tem a questão da economia criativa, que cada vez mais está sendo introduzida no mercado e está ocupando espaço. É um conceito um tanto quanto novo, mas a gente aqui no governo do estado tem feito algumas ações nesse sentido. Organizamos e já inauguramos algumas ETECRs, que são as escolas técnicas de economia criativa, que ensinam gestão de mídias sociais, food styling, que é você poder preparar um prato, que também é um mercado que está cada vez mais gourmet, crescente, né? um mundo gourmet, vitrinista, que também é outra coisa que tem acompanhado bastante, então o mundo da moda. Então tudo isso também precisa estar sempre cada vez mais discutindo, aprimorando e fazendo com que a juventude, que é a que mais sofre com esse problema de desemprego, que ela possa estar inserida nesses mercados, porque é um mercado que ele não depende de uma grande indústria. Ele mesmo consegue prestar serviço aqui, acolá. Hoje,
até mesmo um pequeno comércio tem uma mídia social, tem um Facebook, uma fanpage e precisa de alguém capacitado para poder administrar. Né? Cada vez mais eles estão percebendo isso. Então, às vezes a pessoa tem aptidão para isso, mas não imagina que aquilo pode ser um negócio para ela. Então, esse é um ponto. E o outro ponto, o que gera bastante emprego é a construção civil. Né? Então, obras grandes como Rodoanel, como habitação, são obras que necessitam de mão de obra em quantidade grande. Então, essas duas frentes, o governo do estado precisa estar sempre se alicerçando aqui. Nós temos ainda muitas obras no que tange a questão habitacional. Né? São Vicente entregou alguns conjuntos já, mas vai iniciar um novo de 1.200 unidades no Tancredo Neves, em São Vicente, por parte aqui da Coab Santista, a população de Santos que agora irá para lá, em parceria nas duas prefeituras. Tem outros conjuntos já também previstos e tem, a gente imagina, obras grandes aí, como, por exemplo, a entrada de Santos, que foi é uma anunciada obra que começa em abril, semana que vem, que né? ontem o governador disse, olha, eu não vou assinar porque eu estou esperando o Tribunal de Contas publicar a orientação permitindo a ampliação do contrato da concessão, mas quem fará isso vai ser o Márcio França, que é aqui da região. Então, o governador falou aí e acho que, sem dúvida, o Márcio França, assim que assumir, uma das suas primeiras iniciativas será fazer essa obra, porque é uma obra que, claro, é importante para a cidade de Santos, mas é importante para o Brasil inteiro, porque o Porto de Santos, a gente não precisa nem falar a importância dele aqui para o nosso país. Então, será também uma obra que vai demandar muita gente. Então, a construção civil, a economia criativa e as leis de incentivo, eu acho que esse tripé aí pode formar uma toada aí para que a gente possa voltar a gerar emprego aqui, que é o desafio do mundo moderno, é a geração de emprego. E a geração de emprego de uma maneira completamente diferente. Aquela questão da estabilidade, hoje o mundo do emprego é completamente diferente, né? Diferente. Exatamente. Completamente diferente. Ontem o Igor Ferreira, Rogério, esteve aqui conosco e quando a gente falou desse tema, ele disse que lá em São Vicente, um dos objetivos era a promoção da área continental de São Vicente, uma região bastante ampla e que tem bastante oportunidade. Do ponto de vista, você vive o mercado da construção civil, você é um empresário desse segmento. Como é que você enxerga a área continental quando a gente fala de atração de investimentos? Eu acho que tem um potencial imenso. Existe uma questão importante que é a questão ambiental, né, de preservação, e que você tenha, diferente do que aconteceu em décadas passadas, você tenha um crescimento organizado, ordenado, mas existe um potencial muito grande. Nós temos a questão do nosso porto, né? Nós temos aqui na área continental também indicações importantes, inclusive em fases algumas de licenciamento e tudo, para que a gente avance na questão portuária, que você tenha mais... Eu estava escutando o Caio falar e essa é um outro segmento importante, que é a questão do porto. Sim. Nós temos aí hoje a Petrobras com a maior... Bacia de Santos hoje é a maior produtora hoje, inclusive próprio petróleo e tudo. Nós participamos, né, o Bom Dia Baixada no seminário. Teve acompanhando o seminário. O presidente da Petrobras, naquela ocasião, anunciou uma quantidade muito grande de 13 novas plataformas até 2022. Então, a gente tem todo esse segmento todo para explorar cada vez mais e que cria muita riqueza e gera muitos postos de trabalho. Se você tiver um planejamento, que a gente sempre brinca aqui que um dos problemas do brasileiro é a falta de planejamento. Se a gente tiver um planejamento para ocupar as áreas continentais, a área continental toda aqui, tem um planejamento para acompanhar o crescimento desse segmento petrolífero, a gente vai conseguir também avançar muito forte. A Baixada vai ver uma nova realidade, Outro ponto importante que não pode ser esquecido é o turismo. Sem dúvida. Né? Hoje a gente tem países vivendo praticamente como tendo a maior arrecadação dentro da... Quando eu falo turismo, a gente não pode se limitar ao hotel, a gente tem toda uma cadeia. Como o Caio falou, a questão da economia criativa que envolve demais você prestar serviços diferenciados
Eu vou até fazer aqui eu fiquei com muita pena a questão de ter travado a legalização dos cassinos, a volta, porque é uma pena muito grande, porque tem toda uma cadeia envolvendo isso. Tinha uma comissão em Brasília estudando a liberação dos jogos de novo. Chegaram a trazer a ex-prefeita de Las Vegas para um bate-papo, tudo, e ela falou, olha, em Las Vegas hoje a arrecadação de jogo mesmo era 30%. O resto era toda a cadeia que envolve hotéis, espetáculos, gastronomia, entretenimento de todo tipo. E nós temos uma região importante aqui, que é a litorânea, e que poderia explorar muito bem isso. E é uma bobagem isso, a questão de influenciar de forma negativa a população. A gente sabe hoje... O brasileiro sai daqui para ir para Las Vegas? Hoje só não tem cassino nos países muçulmanos, da religião muçulmana e no Brasil. Sim. De resto, todos os outros é permitido e todos exploram isso e incentivam para que exista mesmo pela força que o turismo traz, do que esses grandes resorts, esses cassinos têm como. Então, eu acho que a gente precisa planejar, encontrar alternativas. A gente vive num mundo, como você falou, que hoje as pessoas trabalham em casa, essa questão da estabilidade, aquela coisa certinha, do horário comercial certinho, não existe mais. Até os concursos públicos daqui a pouco vão começar, os cargos públicos vão começar a rever a forma de contratação. Os jovens hoje, com uma cabeça diferente, até pelo advento da tecnologia toda, você faz muitas coisas de forma diferente. Então a gente precisa pensar. O que não dá é para ficar assistindo tudo isso e não tomando as iniciativas. O que aconteceu no polo petroquímico ali de Cubatão foi uma pena realmente muito grande. Eu acho que é um desses exemplos da gente ficar assistindo as coisas acontecerem, e faltou, eu acho, um pouco mais por parte do governo de incentivo ali, de chamar o empresariado, tentar encontrar soluções evitar o pior, né? Antes que acontecesse tudo o que aconteceu. Mas eu acho que ainda dá tempo de reverter boa parte disso e a gente conseguir equilibrar um pouco essa questão de criação de postos de trabalho e recursos para a região. Falando em obras, falando em geração de emprego, a Ponte dos Barreiros, no começo desse ano, foi anunciado o edital de licitação e é uma obra extremamente importante para São Vicente. Como é que está a situação e o que a revitalização daquela ponte vai representar, Caio? A gente estava falando aqui da área continental, por exemplo. É um dos problemas, né? Assim, o acesso até a área continental é pela Ponte dos Barreiros, o transporte feito da Vila Margarida, ali da Esplanada dos Barreiros, até Santos, já está pelo VLT, mas na área continental ainda não. Então, o governador ontem reforçou que os técnicos do IPT e da MTU verificaram que não há necessidade de derrubar a ponte, portanto, o que é muito bom, né? Vai agilizar um pouco esse momento. A segunda fase do VLT, ontem, o governador publicou hoje o edital de licitação, que é Conselheiro Valongo. Então, levando aqui da Conselheiro até o centro de Santos, e agora inicia também o processo de licenciamento da área continental de São Vicente, levando até Samaritá. Isso passará pela Ponte dos Barreiros, que ganhou um pouco mais de fôlego com a não necessidade de derrubar a ponte. Então, a gente vai estar acompanhando de perto também. É uma obra que ela ela não é do dia para a noite, mas ela é uma obra que vai acontecer. O governador já fez o decreto, publicou isso e tal. Então, agora é aguardar a fase de licitação e cobrar agilidade para que isso possa ser o mais rápido possível. E também terminar, nós temos muita coisa para fazer na área continental, de pavimentação. A prefeitura, uma outra cidade lá, né? Eu costumo dizer que é outra cidade. São 150 mil habitantes. O prefeito já começou a fazer a duplicação da Avenida Quarentenário, que é a avenida de chegada. Quando você entra na área continental, entre o Quarentenário e o Rio Negro, tem a Avenida Quarentenário, que ela é sempre muito sufocada nos horários de pico. Sim. Já iniciou um processo de duplicação, isso vai ajudar bastante. E o Pedro está muito preparado aí para esse momento, como o Rogério falou, com tudo engatilhado para assim que o Márcio França assumir, já ter diversos projetos. Nós estamos ajudando a intermediar com ele. Vamos assinar agora, no dia 3, 5 milhões de pavimentação para a cidade, através do Desenvolve São Paulo. É um empréstimo, na verdade, com juros subsidiados, então é muito baixo os juros e a prefeitura entendeu que era uma boa
pegar isso para poder fazer pavimentação, que hoje um dos principais problemas da cidade, e assim como de muitas outras cidades, as ruas, o problema do asfaltamento, é asfalto muito antigo, que a prefeitura não tem capacidade de fazer novos investimentos. Então, nós faremos isso. Então, esse ano ainda vamos ter muita coisa para poder fazer, para entregar para a população. Falando no VLT, agora a gente vai conferir a reportagem da visita do governador aqui na região, quando ele anunciou a segunda fase do veículo leve sobre trilhos. A solenidade contou com a presença de autoridades políticas da região. Geraldo Alckmin anunciou a conclusão da primeira etapa do VLT com a entrega de 2 trens, totalizando 22, e mais 3 veículos auxiliares e 5 estações com portas de plataforma. O governador assinou a liberação para a segunda etapa, um trecho de 8 quilômetros entre Conselheiro Nébias e Centro Histórico de Santos. A previsão é que as obras da segunda etapa do VLT comecem no segundo semestre deste ano. O investimento total vai ser de 270 milhões de reais. E a obra deve ser concluída em 2 anos e meio. São 14 estações novas, mais 8 quilômetros de trilhos e a chegada até a região do centro, do Valongo, aqui em Santos, passando pelo Hospital dos Estivadores, universidades, rodoviária, chegando até a região central e vai revitalizar, ajudar a revitalizar toda esta região. O governador também falou sobre as obras na entrada de Santos. O Tribunal de Contas do Estado aprovou o que a gente chama de fluxo de caixa marginal. É uma modalidade quando você precisa fazer uma obra e ela não está prevista no contrato, você poder fazê-la pelo chamado fluxo de caixa marginal. Então foi aprovado, não foi ainda publicado o acórdão. A hora que tiver publicado o acórdão, nós já estamos ganhando tempo. Aí tem que fazer um aditivo contratual que a Artesp fará com a concessionária. Mas eu diria que está bem encaminhado. Geraldo Alckmin passa o governo de São Paulo no próximo dia 6 para o vice Márcio França. E então vai se dedicar à campanha à presidência. E vou de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, pregar a união nacional. Nós precisamos unir esse país para poder avançar, gerar emprego, renda, trabalho, resolver problemas, destravar a economia, desburocratizar, ter inserção internacional, saber jogar o jogo do século XXI, melhorar as políticas públicas como o fizemos em São Paulo, especialmente saúde, segurança e educação. Saúde, segurança e educação. É o tripé que a gente precisa para um país melhor, né? Educação, saúde e a segurança lá na terceira ponta, quando a gente cuida da base, a gente não tem tanto problema. A gente tem pouco mais de 8 minutos, Caio, e eu queria primeiro perguntar para você como é que está a expectativa para o começo do funcionamento do AME+, já que a gente está falando de saúde. Essa foi uma batalha tua, né? Você batalhou muito para que o projeto saísse do papel. Hoje o prédio já existe, está sendo equipado, só falta abrir as portas. Como é que está a expectativa? Está grande, da população com razão também bem grande, porque as pessoas veem lá o prédio praticamente pronto. Sim. Quem olha de fora vê pronto, só que o problema é que o ar-condicionado veio de fora. A empresa, a Comgás, que nos fez a doação, ela comprou de fora, então teve todo um trâmite, é um ar-condicionado que ele é a gás, para poder gastar menos e tal. Então, tudo isso acabou travando um pouquinho, atrapalhando, mas agora estamos na fase final e eles estão aproveitando esse período para fazer a capacitação da mão de obra. Que são mais ou menos uns 200 funcionários também, que o AME, que a OS que ganhou a licitação, que fará a contratação, então eles estão preparando os funcionários. E o AME é importante falar, né? Ele é um atendimento referenciado, ou seja, você só vai lá com hora marcada. Né? Não adianta ir lá para o AME direto, porque não tem atendimento. Não é, exatamente. Então, uma luta de muitos anos aí, desde o início do mandato, a gente trabalhou. A gente tem a expectativa aí que agora, no dia 15 de maio, é a nova data. O governador, inclusive, deu ontem essa data, nessa mesma entrevista. Perguntaram para ele do AME, como já tem muita gente cobrando e com razão, claro. A gente está em cima também, acompanhando todo dia. Ele deu a data de 15 de maio, que a gente espera que possa fazer a inauguração, de fato, do serviço, que a população de São Vicente e da região inteira precisa desses equipamentos. E o AME é um equipamento que beira a excelência. Sem dúvida. Beira a excelência. Ele tem um atendimento muito bom
e isso trará aí uma retaguarda ainda melhor para a nossa saúde regional. A outra questão que eu queria abordar com você, Caio, você também, na última vez que a gente esteve aqui, a gente falou da questão da segurança pública, e eu lembro que eu te perguntei que é um anseio da população que vive aqui, que houvesse policiamento não só na temporada de verão. E depois de algum tempo dessa entrevista, foi anunciado que o vice-governador, o Márcio França, apoia, inclusive, a ideia de ampliar a segurança nos fins de semana e feriado, que ele chamou de Operação Fluxo. Só que para isso acontecer é necessário toda uma estrutura de bastidor, né? Quando a gente está falando da Operação Verão, a gente está falando de escolas fechadas, de alunos em férias. Fim de semana e feriado, nem sempre isso é possível. A nossa região tem estrutura para absorver a Operação Fluxo, Caio? Tem, e se não tiver, eu posso garantir que os prefeitos se viram para poder ajeitar falar, a casa. se não tem, cria. Não tenha dúvida. Porque... Se não tem, cria, se vira. Porque os prefeitos todos sabem da importância que tem a Operação Verão. A gente ter esse mesmo efetivo aos fins de semana, porque, entenda, se a lógica da Operação Verão é acompanhar o fluxo de moradores, nada melhor do que se fazer isso também aos feriados. Se comprovado isso, eu entendo que o governador em exercício tem condição de pedir uma ampliação de efetivo aqui na nossa região, o que é muito necessário, é um pedido de não só meu, mas de todos os outros parlamentares aqui da região. Então, quero também dividir com eles aí esse clamor que a gente faz há muitos anos e que aí eu imagino que esteja prestes a se realizar. E os prefeitos todos, eles vão acabar se virando um pouco. É possível que a gente faça também aos fins de semana, Nathalie. Não precise muito de novos policiais vindo de fora, mas se você fizer através de DGEM, que é dobrar a jornada do policial que está aqui mesmo, ele já é daqui. Ele não precisam pegar policiais de fora. Essa Operação Verão foi uma Operação Verão que teve muito DGEM. A DGEM é aquela jornada extra... E para eles é bom, né? É ótimo, porque ele acaba ganhando um pouco mais. Ele já conhece aqui também a região, então não é um cara que está chegando agora, porque é melhor você ter alguém mais experiente, que conheça já os meandros aqui da região. Então é possível que se faça isso também através da DGEM, para poder facilitar e agilizar todo esse processo. Então é mais um ganho aí que a nossa região especialmente deve ter com essas movimentações do governo do estado. E o turismo ganha muito, né? Muito, porque para a gente promover turismo, a gente tem que oferecer segurança. Essa sensação de segurança, você está nos pontos principais da cidade, da região toda, e você está acompanhando, está vendo policiamento, está sentindo, isso é o que faz com que você tenha vontade de retornar outras vezes, né? Tanto que a gente vê com a Operação Verão o índice de criminalidade ao longo dos anos caindo e caindo bastante, né? O que a gente precisa é que isso se mantenha, porque senão isso não tem... reflete diretamente na quantidade de pessoas que estão descendo a serra para procurar a nossa região. E não tem como, por exemplo, investir em turismo náutico, né? Como tem as 9 cidades da região. Não tem se a gente não oferece segurança. Ninguém vai investir dinheiro para depois ter o seu bem roubado no meio do mar por piratas, né? É verdade, é verdade. O nosso tempo, infelizmente, acabou, Caio. Eu queria muito te agradecer a tua participação aqui conosco. Eu sei que sua agenda é bastante apertada, mas muito obrigado por dedicar a tua primeira hora aí do dia para falar com os telespectadores, porque eu acho que a missão esse ano do Bom Dia Baixada é mostrar quem são os pré-candidatos, que daqui a pouco serão os candidatos, porque é importante, como disse ontem o deputado Papa, que a população daqui vote e eleja representantes daqui, que efetivamente fazem pela região. Verdade, Nathalie. Obrigado pelo convite, né? Companhia do Rogério aqui. Como o Papa falou, eu brinquei até outro dia, falei, já que o Congresso não fez a reforma política e eu defendo o voto distrital, vamos nós fazer isso na urna. É possível. Se você estiver votando em pessoas que são da região, que conheçam, que já têm trabalhos prestados e que, através das emendas parlamentares, da força de influência, já ajudam a região, escolha alguém aqui. A gente tem hoje 3 deputados estaduais, 3 deputados federais, talvez poderia ter até mais representantes, né? Enfim, mas a gente espera que, acho que nessa eleição as pessoas estão ainda mais informadas, as mídias sociais aproximaram também o eleitor do mundo da política, das decisões, e a gente sabe que as pessoas terão mais a oportunidade de conhecimento, teremos um candidato ao governo
que é daqui também, então daqui. isso vai fazer com que a região possa ser ainda mais beneficiada. Acho que essa é uma eleição muito importante para a região e a gente saberá, na hora certa, escolher os melhores caminhos. Obrigado pelo convite aqui e um ótimo dia a todos. Rogério, muito obrigado pela participação, pela composição da bancada. Eu que agradeço. Acho muito importante realmente a gente poder expor tudo isso, um pensamento, né, para aqueles que nos acompanham, para que todo mundo tenha confiança e se sinta à vontade para fazer no momento certo a melhor escolha. A melhor escolha, é isso aí. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.